Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui escolhendo com o terceiro episódio da quarta temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e cá estamos mais uma vez com as aventuras da turminha de Michael Burnham. E dessa vez com eu ia dizer novidade, mas na verdade é algo que retorna, que é exatamente uma conexão entre duas séries, Star Trek Picard e Star Trek Discovery. Sim, ambas séries dessa nova fase, né, da franquia Star Trek, que eu gosto de chamar como Era de Latão. Claro, devido à qualidade dos produtos oferecidos para nós espectadores. Realmente uma coisa pior do que a outra, né? Enfim, lá de Star Trek Picard aprendemos que existem essa organização, que eu acho que é religiosa, se eu não me engano, né? Das Ninjas Padeiros, que é as 4 lá. Acho que é assim que pronuncia o nome, né? Bom, é uma entidade que ajuda pessoas necessitadas, naqueles termos que eles colocam como causas perdidas. Ou seja, se um sujeito tem alguma coisa que ele por si só não consegue resolver, e sim, é um belo de um perrengue, esses ninjas se oferecem para servir como se fosse uma espécie de escudeiro, e assim poder essa causa perdida, enfim, se realizar. Tivemos um grande personagem conectado a até um conceito interessante, vamos combinar, né? Da cultura romulana, que foi o Legolas lá na série Star Trek Picard. Só que é um personagem completamente imprestável, que realmente foi doloroso de ver o seu não desenvolvimento. Eu ia falar desenvolvimento, mas não, ele não desenvolveu nada. Ele é um não desenvolvimento de um personagem que, na verdade, é protagonista na série, mas se comporta como se fosse um secundário de quinta categoria, quase como um figurante de luxo, talvez. E esse conceito ele foi colocado aqui dentro de Star Trek Discovery lá no ano passado, quando descobrimos que mamãe de Michael justamente se uniu a essa filosofia romulana. Ela se tornou realmente uma ninja. Eu nem lembro mais quanto foi em anos, quanto tempo que a mamãe de Michael ficou aqui já no futuro e aprendeu a ser uma ninja. Realmente. Aliás, quando ela apareceu lá na terceira temporada, eu não lembro se ela demonstrou muitas habilidades. Aqui sim, ela também lutou um pouco lá com as tais espadas das ninjas padeiro. Realmente, habilidosa ela é. Claro que não foi frente a uma que a ensinou. Ainda bem, né? Mas vá lá. No frigir dos ovos isso não importa, porque justamente um dos grandes problemas de Star Trek Discovery é que eles não desenvolvem as coisas. Esse conceito das ninjas que caem nesse esforço das causas perdidas, caramba, isso soa como algo produtivo que pode ser muito bem desenvolvido, né, com o tempo, retornando a cada temporada com uma historinha a mais, né, um capricho ali, um arremate nesse enredo interessante, mas não é isso que eles fazem. Sim, já adianto que foi uma oportunidade perdida de desenvolver mais exatamente essa cultura romulana. Fazer o quê? É assim que a banda toca, não é por acaso realmente que eu chamo de a Era de Latão. Enfim, o que vale? Retorna então esse conceito das ninjas padeiro que logo de cara, uma delas resolve roubar uma carga de dilítio. Dilítio esse que, claro, as naves estelares da frota estão enviando para vários planetas. Todo mundo não tem mais dilítio, né? Então tem essa distribuição aqui e acolá. Claro, sempre há pedidos, mas essa determinada ninja aí, que não sei o nome dela, Nive, alguma coisa assim, né? Ela rouba. Mas por que ela rouba? Ela podia ter pedido. Bom, depois a gente descobre que ela não podia pedir sobre certos aspectos, mas uma coisa forçada, vamos combinar, né? O perrengue ou o problema em questão é que, bom, ela já estava roubando aqui e acolá. Não se determinou exatamente quais locais que ela fez o furto, ou na verdade o roubo, né? Mas dessa vez ela roubou e acabou matando um oficial da frota, né? Um primeiro em comando, um segundo em comando dentro de uma nave da frota. Enfim, aí claro o negócio esquenta, né? Provavelmente todas as vezes que ela roubou, ela não machucou ninguém, muito menos matou. Mas agora que ela matou um oficial, a coisa realmente se complicou e precisa ser resolvida, ela precisa ser detida. Inclusive, né, parece que desta vez é que descobriram a sua identidade. Não só ela, como de alguns acólitos, né, acho que uns 3 por aí, né. Enfim, não importa.
O que vale é que, sim, então a federação, junto com a frota e junto com o Nivar, resolvem então ir atrás da sujeita. Pois é, né? Num acordo, digamos, diplomático, né? A frota, na verdade, a federação, na figura da sua presidente, ela quer reaproximar Nivar e fazer com que Nivar volte a pertencer à federação. Quer dizer, Nivar na verdade era a antiga Vulcano, quando agora, né, já associando os vulcanos com os romulanos, se criou uma outra entidade planetária. Mas o que importa, assim, por conchavos políticos, né, todo mundo meio que tem que colaborar para esta missão, né, de captura desta fora da lei. E até Michael diz a frase para o Saru, né? Bom, seria uma missão super da simples, só que estão complicando por questões políticas. Concordo com o Michael. Olha só que coisa curiosa. Eu concordando com o Michael. Realmente, estava tudo tão fácil. Era só ir pegar a sujeita lá e resolvia a questão. Só que, né, tem aquele detalhe, né? Mamãe de Michael, como é lá, uma ninja padeira, ela quer que tudo seja feito aos moldes da instituição delas. Ou seja, não se usar phaser e apenas com a espada, o que é um grande de um absurdo, obviamente. Ok, também temos que considerar que qualquer pessoa, mesmo que armada, talvez não consiga detê-la, porque a ninja é uma ninja, ou seja, ela é capaz de se safar de muitas coisitas. Se bem que, né, um phaser, né, consegue derrotar uma pessoa com espada, né? Aliás, acho que a gente viu esse pequeno problema narrativo, de lógica, lá na série do Picard, né, quando o Legolas conseguia vencer alguns adversários munidos de armas, né? Enfim, vamos deixar essa parte de lado. Mas, sim, teve esse absurdo aqui nesse episódio que ela forçou tanto a Michael quanto a Tilly a irem com espadas e não com seus phasers em modo de tonteio. E só porque a outra não ia dar ouvidos a ela. Não tem sentido nenhum essa imposição, mas vá lá, né, para colocar a história para frente. Mas de novo, né, vamos cutucar a ferida, né? Oportunidade desperdiçada de se desenvolver essa cultura romulana mais uma vez, com motivos idiotizados, né? Em vez de melhorar, piora, na verdade. Enfim, vamos falar então de Tilly, que foi colocada na missão por ideia, sugestão de Saru, que está sabendo que Tilly está passando por aquela fase meio complicada, que ela já manifestou no episódio anterior, e está querendo achar o seu rumo. Também uma situação esquisita. Vamos combinar que tudo que está tangendo a Tilly aqui nesse episódio é mais para servir de motivos cômicos do que qualquer outra coisa, porque confusa por confusa, Tilly sempre foi desde o começo da série, isso não é novidade. Que ela quer galgar, né, os caminhos de um comando, também todos nós sabemos, mas caramba, que coisa mais também estranha que foi colocada a Tilly aqui nesta missão. Ela foi colocada como uma oficial tática, né, com detalhe que ela é diplomática. O que foi diplomática, Tilly? Eu não me lembro exatamente onde ela tentou, através de palavras, ganhar alguma disputa. Eu lembro que quando ela falou com aquele cara lá, naquela situação no começo da segunda temporada, não, da terceira temporada, né, quando já estavam no futuro, toda a tripulação da Discovery, e eles foram lá num certo planetinha, e naquela situação de Velho Oeste, né, quando ela meio que peitava lá o cara, ela meio que tentava ser diplomática, mas entre aspas. Mas na verdade eu acho que eles estão considerando o fiasco que foi quando ela teve aquele momento de capitã da nave. Quando ela disse aquele absurdo, né, para a sua rival, a Zaira, o meu torpedo é maior do que o seu. Eu acho que é desse contexto que eles estão tirando que ela tem capacidades, entre muitas aspas, diplomáticas. Um absurdo completo, obviamente, né? Aliás, falando nesse absurdo que ela disse, né, o meu é maior do que o seu, eu fiz um vídeo aqui no canal intitulado, né, 15 momentos constrangedores da terceira temporada de Discovery. Eu vou deixar o link aqui em cima para você conferir o que eu achei desses momentos tão belos dessa série maravilhosa que nós acompanhamos todas as semanas com muita alegria. Enfim, voltando ao que interessa aqui, dá uma olhada lá no vídeo porque você vai se divertir com os absurdos. Bom, o que vale, né? Tilly já foi numa situação meio forçada. E no final das contas, o que ela fez foi o que ela já faz em todas as missões. Ela tem lá mais o seu lado científico de poder consertar lá as traquitanas do que qualquer outra coisa, porque o resto é pura covardia. Tudo bem, é uma faceta engraçada da personagem, mas
ele estava aqui mesmo apenas para realmente deixar a coisa um pouquinho mais leve, né? E sim, no contexto que eles acabaram, as três, né, acabaram inseridas, três porque depois também foi outra ajudante para a mãe de Michael, né, outra ninja padeira que foi defenestrada rapidamente, né? O que ela era? Uma iniciante, não sabia lutar? Porque Michael conseguiu ficar viva, Tilly conseguiu ficar viva lá daquela briga onde tinha uns 3 ou 4 acólitos lá, então, da ninja padeira que está fazendo as coisas erradas, né? Caramba, uma situação forçada também, né? A personagem precisava morrer, na verdade ela é uma camiseta vermelha ali naquela cena, apenas isso e tão somente. Mas enfim, o contexto de todas as três ali acabou se tornando uma boa história. Também outro ponto desperdiçado nesse episódio, que foi a questão da ficção científica, né? Que foi o daquela espécie ali criogenicamente preservada. Mas não se especificou exatamente do que se tratava, o que eles estavam querendo, estavam fugindo realmente apenas lá do mundo que havia se perdido por causa de uma expansão, de uma supernova. Bom, basicamente foi isso, mas não teve nenhum outro detalhe, ou seja, a gente não se aprofundou em mais uma cultura que a gente podia aprender por aqui, mas o roteiro preguiçoso não vai por esse caminho e prefere ficar fazendo um melodrama durante 55 minutos. Pois é. É o que tivemos por aqui, né? Um episódio super do alongado, por enquanto, o maior entre os 3 iniciais, que é uma encheção de linguiça, para falar a verdade. Todas as 3 tramas que tivemos por aqui, ela mais enrola do que oferece coisa interessante para a gente acompanhar. Bom, essa no fundo, ou da Michael, realmente era mais interessante porque estava mais conectado com o espírito que é Star Trek, de descobrir novos mundos, novas civilizações. E no caso aqui, havia uma nova civilização para ser descoberta, mas foi muito mal explorada e com um conceito interessante da cultura romulana. Ou seja, tinha um conjunto bastante promissor, mas o episódio deixou isso a qualquer coisa, porque no fundo, estava mais interessado nos outros pontos relacionados aos personagens novos. Que eu sempre digo, o texto de Discovery sempre fica valorizando mais os novos personagens colocados, novos que eu digo, depois da fase inicial da série, que veio lá da origem do Michael Fuller, né? Ou seja, o que é mais coisa de Alex Kurtzman, né, o produtor-chefe, né? Eles focam mais nesses personagens e querem colocar coisas que parecem substanciais para eles, mas que no fundo pra gente, soa como completamente inútil. A gente não se interessa por esses personagens. Quer dizer, estou falando aqui como a minha opinião, mas acredito que muita gente que assiste a série realmente não se identifica com o personagem Book, como também Adira e seu fantasminha sempre presente. Pois é, e é isso que esse episódio mais valorizou. O drama de Book, que já estava meio que arrastado demais, a gente não entendia porque ele estava sofrendo tanto, pelo menos foi finalizado aqui nesse episódio. E no fundo, depois a gente acabou descobrindo que a grande questão é que ele não sabia se o sobrinho tinha olhado para trás quando ele falou com o sobrinho, que ele falou lá na língua do planeta dele, mas provavelmente ele falou que amava o sobrinho. Mas ele não percebeu, porque nesse exato momento o irmão falou alguma coisa. Ele olhou para o lado, então não percebeu o movimento de voltar do rosto, né, do sobrinho, que ele, o titio falou alguma coisa comigo. Ou seja, eu ouvi que titio gosta, me ama, mas ele não sabia disso. Mas só lá na conexão do elo vulcano que ele teve a consciência que aquilo aconteceu de fato, e aí ele teve a sua paz de espírito. Mas, caramba, praticamente 3 episódios sofrendo só para isso. É pouco. É muito drama, na verdade, muito melodrama para pouco. Tudo isso podia ser pensado lá no comecinho. Enfim, nem precisava pensar nisso, para falar a verdade. Eu já havia comentado desde o primeiro episódio, né? Foi um exagero o planeta do Book ter sido destruído. Não precisava. Né? Mas, enfim, né? Daqui a pouco a gente fala nisso a respeito do arco principal da temporada. Mas vamos falar então da historinha de Adira e seu fantasminha, né? Que vira e mexe, eu não lembro do nome do personagem, mas é Grey o nome dele, né? Grey Tal, né? Acho que é, né? Enfim, confesso para vocês que eu não lembro mais como foi a situação que eles se separaram. Qual foi a questão? Foi quando eles foram no planeta? Eu não lembro exatamente o que foi, se foi alguma missão que eles fizeram. Eu não lembro quando a Adira começou a ver o fantasminha do seu antigo namoradinho, né, que estava sendo preparado para receber justamente aquele hospedeiro lá do Tal, né? Enfim,
Caramba, eu não lembro mais do que é. E hoje em dia a gente só tem esse conceito de que ele, o fantasminha, quer ser incorporado a algo físico, né? Obviamente, né? Então tem aquele ser sintético ali que vai receber a sua consciência. Caramba, vocês perceberam, né, que agora ficou inutilizado a existência da espécie Trill, né? Porque, e também do hospedeiro em si, né? Se você já pode, numa consciência, você já injetar num corpo sintético, caramba, duas espécies não são mais necessárias na franquia, né? Basicamente isso. Bom, e também isso é uma conexão com a série Picard, porque na sua segunda temporada, ou é primeira temporada? Nossa senhora, nem lembro mais. Não, primeira temporada, segunda que vai ser agora. Eu tô até misturando as coisas, né? Eles também fizeram com que Picard morresse e agora esteja dentro de um corpo sintético. Enfim, né? Umas coisas repetitivas que, sim, a Era de Latão sempre oferece pra gente. Mas toda a história também super chorosa, super melodramática da Dira e de seu fantasminha também foi um porre de assistir. Eu não me interesso por aquilo. Aliás, eu não sei para que esses dois personagens existem na série. Eles não se conectam a quase nada, sabe? É uma coisa forçada. Parece uma coisa jogada, largada dentro dos episódios. De tão, assim, fora de propósito, porque sempre nas questões de tecnologia, mesmo a parte fantasiosa, mas do que é uma coisa que a gente pode chamar de ficção científica, sempre dentro da franquia Star Trek era o desenvolvimento de todos esses recursos, como por exemplo, né, uma pessoa que vai revivendo através de um hospedeiro que vai passando de corpo em corpo quando o hospedeiro vigente morre, passa-se para outro. Ou seja, através disso você conta grandes histórias, histórias de sobreviver à morte, histórias de manutenção de tradições, histórias de transformações, por exemplo, de gênero, né? Se antes você estava dentro de um hospedeiro que era masculino, depois, quando este morre, você pode ir para um hospedeiro feminino. E como é que fica aquela consciência que está ali dentro, né, daquele vermezinho, né, que é lá o primeiro, né? Mas ele vai passando de corpo a corpo e somando as consciências por que ele passou. Isso já é super fantástico. Através desses conceitos mirabolantes, barra tecnologia, barra fantasia, se discute muita coisa do nosso mundo moderno. Mas o que oferece hoje em dia, exatamente as histórias de Adira e seu fantasminha, não oferece nada. É só uma bobagem que é completamente descartável, assim como todo esse episódio é, para falar a verdade, né? O grande problema dele é que ele é um belo de um filler, ou seja, se você deixa de assisti-lo por algum motivo, esquece, ou de propósito você não o vê, você não perde nada, porque mesmo que tenha duas finalizações de dois arcos aqui iniciados desde o começo da temporada, não tem problema, porque quando você vê o quarto episódio, praticamente eles vão falar como foi o fecho dessas duas coisas. E acabou por aí. E no ponto que também concerne a história geral da temporada, nada foi pra frente. O Stamets tinha uma ideia, né, que é procurar aqueles indícios dos Tachyons, né, que serviria para comprovar uma das suas teorias a respeito de como aquela distorção gravitacional está acontecendo, mas depois, quando ele foi lá para ele foi para Nivar, conversou com cientistas, se provou que a teoria dele era furada. Ou seja, se gastou também vários minutos a respeito disso, que tem a ver com a história principal da temporada, e não serviu para nada. Né? Foi um blefe, portanto. Claro, no fundo, ir lá para Nivar era só para resolver a questão do Book. O próprio texto ele não se importa com a história principal da temporada. É um episódio completamente inútil sobre vários aspectos. Mas há um mérito, pelo menos, que eles tentaram fazer a conexão temática, que é bem visível por aqui, que é a questão da perda e do recomeço. Todos os personagens envolvidos com isso estão conectados à temática principal do episódio, ou seja, não é um episódio completamente amalucado. Até a própria história da Tilly, que parece apenas cômica, no fundo, ela também está querendo fazer um recomeço no pensamento dela. Ela quer se conectar com algo diferente do que realmente ela é atualmente. Ou seja, também a temática está presente até nisso, como na perda do Book. Ele precisava ter a sua aceitação, né? Que seu sobrinho sabia que ele o amava, como também na questão ali de Adira e seu fantasminha, lá o Grey Tal,
ele precisa de um novo corpo para começar a reviver, enfim. E até a questão sci-fi que tivemos aqui nesse episódio, que era justamente daquela espécie que estava conservada ali criogenicamente, também é uma coisa de morreu, mas pode continuar. Ou seja, tudo está fazendo sentido de uma certa forma, só que muito mal desenvolvido. O episódio ele não oferece para a gente justamente a reflexão sobre esses pontos colocados, de tão arrastado, de tão tedioso que ele é. Caramba, 55 minutos que parecia também 6 horas de projeção, porque eu olhei para o tempo numas 3 oportunidades. Sabe quando você está já de saco cheio do que você está assistindo e fala, essa história da Dira, não estou interessado. Essa história do Book, menos ainda. Vamos, mostra alguma coisa interessante. E mesmo lá ao lado sci-fi, da espécie conservada e do interesse lá da ninja padeira em proteger todos eles, mesmo aquilo também não era coisa vibrante para a gente ficar, pelo menos alguma coisinha boa nesse episódio. De novo, sempre sendo repetitivo, eles até tiveram uma ideia interessante para esse terceiro episódio, mas não souberam desenvolver. Eles não sabem escrever. Esse é o grande problema de Discovery. O time de roteiristas são incompetentes, mas de uma forma incrível, assustadora, para falar a verdade. Tudo que está colocado aqui, todos esses pontos bases, seriam muito bem desenvolvidos por bons roteiristas, coisas que eles não são, infelizmente, né? Mas fazer o quê? É isso que a gente tem que aguentar em todas as semanas aqui dessa série. Mas por que você assiste então? Eu sou tracker, eu tenho que ver, né? Até para falar mal, né? Aliás, eu preciso ver para falar mal. Eu não posso falar mal de Discovery sem assistir. Eu preciso assistir Discovery, eu preciso assistir Picard, quando ele estrear também a próxima temporada em fevereiro. Não posso falar mal dessas 2 séries, que eu sei absolutamente que são belas porcarias, mas eu tenho que assistir, eu tenho que provar. Eu vi, não foi assim de longe que eu estou falando, não, é ruim. Não, eu vi que é ruim. Não estou achando que é ruim. Eu vi. Enfim, esse terceiro episódio aqui, lamentavelmente, tinha as boas intenções, talvez, mas eles não sabem escrever, portanto o produto ficou capenga e arrastado, chato pra dedéu. Caramba, 55 minutos, dava para contar tudo que está contado aqui em 45 minutos, que é normal nas produções, e ficaria de boa. Mas eles carregam demais nas tintas. Enfim, para esse terceiro episódio aqui da 4ª temporada de Star Trek Discovery, eu mantenho a mesma nota da semana passada, apenas 2 asteriscos de 5 possíveis. Eu poderia baixar mais um pouquinho? Poderia, deu uma vontade sim de dar 1,5 para esse episódio, mas em termos de propostas, sim, eles colocaram as coisas aqui, eles não estavam completamente perdidos em oferecer alguma coisa assim, sem conexão. Não, tinha uma ideia interessante, as ideias, do jeito que eles distribuíram, fazem sentido, só que o produto não resulta interessante. Talvez a gente possa colocar ali um problema também de direção nesse episódio. Talvez o diretor ele não conseguiu passar talvez as emoções que até o texto possuía. Mas, e também naquela questão, né? A base ali do sci-fi estava interessante. A base ali do conceito daquela religião ali dos Romulanos também estava algo de se assistir. Claro, não resultou em coisa boa, mas tudo bem. É um desperdício, né? Pô, ainda bem que mãe de Michael vai embora. Aliás, a própria Michael não fez lá muito enfeite aqui. Ela resolveu o problema? Sim, claro, tinha que ser ela que tinha que resolver o problema, né? Foi ela que reviveu todos lá os membros daquela espécie, mas nem ofendeu ninguém, para falar a verdade. Tá de bom tamanho, 2 asteriscos para essa coisita aqui dessa semana. Vamos ver se melhora a semana que vem? Não, não vai melhorar, mas a gente vai conferir? Vamos conferir, com certeza. É isso.